E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa última aula do bimestre, né? Desse nosso segundo bimestre de 2021. E a gente vai fechar aqui essa parte dos nossos circuitinhos RL, RLC, série, paralelo. Então, hoje a gente vai ver o último, que é o RLC paralelo, né? Então ele vai juntar o que a gente viu nas duas últimas aulas, né? RC e RL em paralelo, e a gente vai trabalhar com todo mundo junto aqui agora. Certo? Então a gente vai ver esse último cara hoje. Então, deixei aqui de novo aqueles slides, vocês já estão de saco cheio de ver isso, né? Mas está aqui, né? Parte do R, a parte do C, né? Lembra da reatância capacitiva e da indutiva, né? Que o indutor atrasa a corrente, o capacitor adianta a corrente. E está aqui o principal, né? Não esquecer de calcular corretamente esses caras, né? Levando em conta as unidades tanto da capacitância quanto da frequência, né? Quanto da indutância, quanto da frequência. Não esquecer que isso daqui não interessa se está em série, se está em paralelo, porque isso aqui é do componente. Então, se eu tenho um capacitor, a reatância capacitiva dele vai ser essa. 1 sobre 2π F, que é a frequência, vezes C. E se eu tenho um indutor, a reatância indutiva dele vai ser isso daqui, que é 2π FL. E lembrar que é tudo aqui dado em ohms, porque eles são uma resistência à passagem da corrente elétrica. Beleza? Então, vamos olhar o que acontece aqui em paralelo. Então, se eu tenho todo mundo aqui em paralelo, tenho a fonte, resistor, capacitor e indutor, eu posso montar aqui um diagrama vetorial e tudo mais. Nesse caso, ele já sabia aqui que o capacitor vai ser maior do que o indutor, só que a gente, na prática, faz igual a gente fez lá naquela aula de série, que eu falei para vocês. Se você sabe qual é o maior, você faz o maior menos o menor, porque você vai sempre saber já qual é o lado que tem que estar, Se vai estar para cima, se vai estar para baixo ou não, Por quê? Porque sempre o capacitor e o indutor são contrários, O resistor a gente não vai mexer, Ele está aqui na parte real, Está na parte do eixo X, Ele sempre vai estar para cá. Mas o indutor e o capacitor eles são contrários aqui, O capacitor adianta a corrente, o indutor atrasa a corrente. Mas na dúvida sempre faz o indutor menos o capacitor. Okay? Na dúvida sempre faz dessa forma aqui, mas se você quiser usar já o maior um sobre o outro, um menos o outro ali e olhar o resultante, você pode fazer o que você preferir. Então aqui nesse caso ele sabe que o capacitor é maior que o indutor, só que aqui tanto faz, nesse caso em específico, por quê? Porque está ao quadrado. Então se eu vou fazer um menos o outro, ou o outro menos o 1, mesmo que fique negativo, quando eu elevar ao quadrado, vai sumir esse negativo. Então, para essa parte aqui não faz diferença. E o que ele está fazendo aqui? Ele está deduzindo aquela formulazinha que a gente já vinha usando. Então, o que ele está deduzindo aqui é que ele vai fazer paralelo das coisas e tudo mais, só que agora, como eu tenho todo mundo em paralelo, o que a gente vai ter vai ser isso daqui. Basicamente é o quê? É o que a gente já estava fazendo. É 1 sobre z ao quadrado igual a 1 sobre r ao quadrado mais 1 sobre alguma coisa aqui ao quadrado. Só que nesse caso, esse 1 sobre alguma coisa depende da diferença entre a parte do capacitor e a parte do indutor. Não esquecendo de elevar ao quadrado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é essa diferença. De novo, aqui ele sabe que a parte do capacitor é mais importante. Mas, na dúvida, se você ainda não sabe qual é o que você tem que fazer, usa o XL menos XC. Mas, de novo, não vai fazer diferença aqui porque está ao quadrado. Então, o maior ou o menor vai se der menos ou se não der menos aqui, quando eu elevar ao quadrado esse menos vai sumir. Então, basicamente, a gente pode resumir ali como calcular a impedância do meu circuito. Então, qualquer circuitinho desse formato aqui, eu posso calcular a impedância dessa forma. Independente do valor do Z, do XC ou do XL. Não interessa quem é maior, quem é menor, porque está elevando ao quadrado. Então, só fazer 1 dividido por raiz de 1r ao quadrado, aqui não é r2, agora que eu vi que está errado aqui, é 1 sobre r ao quadrado, mais 1xc menos 1xl ao quadrado. Presta atenção que o quadrado aqui está em cima da diferença, não é para fazer x ao quadrado menos xl ao quadrado, é para fazer 1 sobre xc menos 1 sobre xl, ou 1 sobre xl menos 1 sobre xc, tanto faz a sequência, mas é para fazer um menos o outro, e aí elevar ao quadrado. Okay? Não esquece que é dessa forma aqui. Eu vou postar um material no Moodle com isso aqui corrigido, tá? Não se preocupem que aqui vai estar r ao quadrado lá no material quando vocês forem olhar. E o ângulo? O ângulo aqui tem como que ele chega nisso daí, no que ele quer mostrar, nesse ângulo entre a corrente e a tensão, que é o que tem aqui, o ângulozinho. Só que, de novo, ele sabe
qual que é o maior, né? Então ele faz XC menos XL, porque ele sabe que vai dar já positivo aqui o ângulo. Mas, de novo, se você não sabe o que vai acontecer, você pode fazer XL menos XC. Você só tem que lembrar, né, de analisar aqui, quando você for fazer um diagrama fasorial, né, qual é maior. Se a corrente no capacitor é maior que a corrente no indutor, você sabe que a corrente tem que estar para cima. Por quê? Porque o capacitor adianta a corrente, né? Então, basicamente é só saber que você pode fazer qualquer um dos dois, né? Na dúvida faz XL menos XC, né? Nunca XC menos XL. O livro faz o contrário porque ele sabe que é isso aqui que vai dar ali no triângulo dele, né? Mas tem aqui as fórmulas, né? Na dúvida mesmo, você não sabe o que é melhor fazer, usa o cosseno. Cosseno de θ aqui, Z por R. É o mais simples aqui de usar. A chance de errar é menor. E qual que é a última coisa que a gente tinha visto lá em circuito RLC série, né? A gente viu lá a frequência de corte, a frequência de ressonância, desculpa. Então, a gente viu a frequência de ressonância, certo? Então aqui F0 igual a 1 sobre 2π raiz de LC. Isso aqui ainda vale, né? Por quê? Porque antes, né, só que agora é o inverso, porque agora é paralelo, né? Antes, o que a gente tinha no RLC série? A gente tinha uma impedância que ela era maior e ela ia caindo até o valor de R e depois ela voltava a subir. Ela fazia 1V. Agora é o contrário. Agora eu tenho uma impedância que ela é menor, ela cresce até o valor de R e depois ela cai. E a corrente, mesma coisa também, né? É o contrário do que acontecia no série. Antes eu tinha uma corrente que ela era mínima e ela crescia até um certo valor, que era o que a gente chamava de corrente de ressonância, e depois ela caía de novo, conforme eu ia aumentando a frequência. Aqui é o contrário, eu tenho uma corrente maior, ela cai até um valor aqui dessa minha corrente de ressonância, e aí depois ela volta a subir. Então, se vocês olharem lá no material do série, né, vocês vão ver que o paralelo é o contrário aqui. E por que essas coisas acontecem, né? Se alguém não lembra lá do que a gente já conversou sobre isso. O que acontece na ressonância? O que acontece nesse F0, né? Quando eu tenho esse valor? Eu sei que a impedância do capacitor e a indutor vão estar iguais. Ou seja, vai estar um compensando o outro. Então, quando eu tenho um compensando o outro, eu só tenho o efeito da resistência, né? Eles estão se anulando ali, o capacitor e o indutor. Okay? Então, o que tem de importante aqui? Lembrar que agora a gente calcula, né, dessa forma aqui o Z, né? Lembrando de fazer a diferença antes de elevar ao quadrado. Por favor, não elevem ao quadrado primeiro. Façam a diferença entre 1 sobre xc e 1 sobre xl para depois elevar ao quadrado. Okay? O ângulo muda também, mas na dúvida usa esse cara aqui. E que a gente tem a frequência de corte ainda, né? Frequência de ressonância ainda. Aqui não faz sentido falar em frequência de corte, porque a gente não tem uma corrente dividido por raiz de 2 aqui, né? Na ressonância a gente tem a corrente mínima agora, então não faz sentido falar em corrente e frequência de corte. Mas a gente tem a frequência de ressonância, que é onde eu tenho esse ponto aqui de inflexão, né? Onde eu tenho o máximo de impedância e o mínimo de corrente. Certo? E que é o contrário agora do que a gente viu na outra aula. Vocês vão traçar esses gráficos aqui na parte prática, vocês vão ver que segue mais ou menos isso daqui. Teve gente que tirou dúvida comigo e tudo mais na outra aula, né, no série, porque não deu pra ver muito essa curva. É assim mesmo, a gente não tá fazendo muitos dados, a gente não tá pegando uma fonte e variando muito os valores e tudo mais, então ia ficar algo muito grande para vocês fazerem. Mas a gente vai ver alguma coisinha que sobe, chega no máximo e cai. Ou alguma coisa que estava muito alta, caiu para um mínimo e depois voltou a subir. A gente vai ver alguma coisa que faça um pouco dessas duas funções aqui. Não significa que a gente vai super ver essa função aqui simétrica, bonitinha aqui e tudo mais. Okay? Não vai ser isso. Okay? Se vocês estiverem esperando isso, vocês vão achar que está errado mesmo. Beleza? Então era isso daí, pessoal. Lembrando que vocês podem ir lá tirar dúvida comigo por e-mail e na aula que a gente vai conversar também. Certo? E então vamos para a parte prática, né? Montar o nosso circuitinho aqui paralelo. Então vamos lá. Então o que eu tenho, né? O que a gente vai fazer? É basicamente a nossa fonte de tensão, né, senoidal, o medidor de corrente, uma resistência, um capacitor e um indutor, né? E juntei todo mundo. Basicamente aquilo que a gente já estava acostumado aqui, certo? Tensão da fonte 2,5 ainda, né? Lembrem de dividir por raiz de 2, né? Não esqueçam lá no relatório.
E aí a gente vai fazer o quê? A mesma coisa que a gente fez no RLC série, praticamente, né? Então, eu tenho aqui as frequências da fonte, que eu vou variar aqui, né? De 8 a 20, né? Então são alguns valorezinhos aqui. Vocês vão medir a corrente, certo? Vão calcular o Z pela lei de Ohm, né? V por I, né? Lembrando que o V vai ser 2,5 dividido por raiz de 2, né? Dividido pelo I que vocês mediram. E depois vão calcular o Z pelo triângulo de impedância, que é essa formulazinha aqui, né? Lembrem que tanto faz se é 1 menos XC menos 1 sobre XL, ou se é 1 menos XL ou 1 menos XC, né? Tanto faz aqui. Essa é a formulazinha que vocês têm que usar. Só não pode tirar o quadrado aqui dentro, né? Não é a mesma coisa. Faz o menos primeiro, depois tira o quadrado. Então, completar a tabela, né, com essas impedâncias. Depois traçar o gráfico, né, construir o gráfico da impedância pela frequência e da corrente pela frequência, igual vocês fizeram lá no circuito RLC série. E aí, indicar no gráfico, né, da corrente pela frequência o valor da corrente de ressonância, né, que vai ser o valor mínimo aqui que a gente vai ter, uma corrente de ressonância aqui, certo? E calcular o valor da frequência de ressonância. Né? Como calculo o valor da frequência de ressonância? É esse cara aqui. Né? F0 é igual a 1 sobre 2π raiz de LC. Né? Então, calcular esse cara, né, ver se bate ali com o valor que vocês acharam e mostrar ali o valor da corrente de ressonância. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a parte prática. Deixa eu mudar aqui a tela. E vamos lá. Vocês estão vendo aqui a tela. Então a gente vai precisar do VCine. Então, VCine. A gente vai precisar da resistência. Esse. A gente vai precisar do capacitor. Cap. E a gente vai precisar do indutor. Agora tá todo mundo na jogada aqui, né? Lembrando que a gente pega esse generic indutor aqui, né? Esse device aqui. É o segundo, não é o primeiro aqui. Então, tá aqui nossos amiguinhos, né? Então, fonte, resistor, capacitor, indutor. Precisa ser nessa ordem? Não, tá todo mundo em paralelo. Liga do jeito que você preferir aqui, não vai fazer a menor diferença. Ainda mais com o que a gente vai fazer aqui, né? Medidor de corrente, AC, né? Não esquecer disso. E o nosso ground. É isso, gente. Não tem mais nada aqui. Então, vamos montar nosso circuitinho aqui. Então, ligo aqui, faço paralelo, faço paralelo aqui, no ground, fecho aqui e aqui, beleza. Então, fiz aqui. Agora vamos arrumar os valores. Então, a resistência, 2,2k ohm. Então, 2,2k ohm. Então, 2,2. O capacitor é 10 nano. E o indutor é 10 mH. Né? Então, não esquecer que aqui é 10 a menos 3 Henry. E aqui é 10 a menos 9 Faraday. Né? Não pode esquecer do 10 a menos 9 aqui, senão vai dar errado lá nas contas. Né? Aqui, vou deixar em miliampere. Daí a gente vê se precisa mudar ou não. E a tensão da fonte, 2,5, né, 2,5. E a frequência, né, então 2,5, né, que é a tensão de pico, né, ou 5 de pico a pico, mas ali a gente coloca a tensão de pico. Né, os valores dos componentes já estão certos, só falta a frequência da fonte. Então, frequência da fonte, a gente começa em 8 e vai indo até 20. Né, então, 8K. Né, não esquecer do K, ou 8.000, né, se você quiser colocar um monte de zero lá, mas 8K, porque se você não colocar o K aqui vai dar errado, né? Ou 8.000. Colocar só 8 vai dar completamente diferente o resultado. Né? Então, tá aqui o nosso circuito, galera. Não tem muito o que falar aqui. Então, vamos lá. Mandei rodar. Eu acho que ele deu aquele problema do indutor. Isso, ele deu aquele problema do indutor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra aula. E aí eu arrumo ali no circuitinho, né? A gente vem aqui, coloca um resistorzinho com um valor bem baixo aqui, né?
Vamos colocar 100 ohms, igual a gente colocou da outra vez. Um resistorzinho aqui com valor baixo. Ele pode dar algum errinho ali quando vocês calcularem? Pode, mas vai ser muito pouco. Né? Então, agora eu coloquei esses 100 ohms, o circuito roda. Né? Por quê? De novo, quando vocês forem programar, provavelmente alguns de vocês vão seguir nessa área de exatas e tudo mais. Vocês vão começar a programar e tudo mais, vocês vão ver que existem matrizes lá que a gente monta e tudo mais. E quando a gente tem indutor na jogada e coloca coisa em paralelo, geralmente fica ruim de trabalhar com essas matrizes e o programa não consegue. Então você precisa colocar um resistorzinho aqui em série com todo mundo para dar uma equilibrada, beleza? Mas não se preocupe que isso aqui não vai mudar muito o valor, né? É só olhar que a gente tem esse valor aqui de 2,2, né? Esse 100 aqui é pouco perto dele, né? Então, acho que 100 tá ok. Então vamos continuar com esse cara, né? Então a gente mediu a corrente, né? 2,55, isso. 55 mA, certo? Se der alguma diferença entre o valor que vocês calcularam aqui, né, que não leva em conta esse R pequenininho, e aqui, tudo bem, né? A gente sabe que é culpa desse resistor, não tem muito o que fazer, senão o programa não vai rodar. Né? Na vida real daria para fazer, aqui infelizmente não dá. Então, vamos fazer isso. Então, rodei o primeiro ponto, né? 8K, né? Não esquecer que é K, não esqueçam que é kHz, né? Então, agora eu vou rodar com 10. Então, venho aqui, troco 8 para 10. Então, troco aqui, mando rodar. Agora, deu 1.7475, né? Ele tá atualizando aqui, né? Lembra que eu falei que o indutor deixa o programa mais lento ali. Então, 1,75 miliampere. Certo? Não vou fazer todo mundo, vou pular pro 14 aqui. Né? Então, vou pular aqui para 14. Vocês fazem o 12 também, né? Que tá ali no meio da jogada. Então, 14. Agora a corrente deu... Ele tá pensando aqui, né? Por causa do indutor. Acho que deu 0,87. Será que vai chegar em 0,88? Não sei. Acho que foi isso aí, 0,87. Então, 0,87 mA. Vou pular o 16 também. Vou fazer um 18. Vou fazer só mais esse aqui. Vocês já entenderam qual é a ideia, né? Só vir aqui, trocar a frequência. Tem mais nada para ficar variando. Coloquei aqui a frequência. A corrente voltou a subir aqui agora, né? Tá em 0,9. Então, 0,9 ou 9,1? 0,9 miliamperes. Eu vou rodar o 20 só para poder fazer um comentário para vocês, né? Então, vou vir aqui, vou rodar o 20 só para a gente fazer um comentário. Então, rodei o 20, deu ali um 12, um 13. Será que vai chegar em 14? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acho que não, parou aqui. Então, 1,13 mA. Então, pessoal, o que a gente vê aqui? Talvez tenha chamado pouca atenção isso na outra aula. A corrente ela começa com um certo valor, que é alto, né, comparado com onde ela chega. Ela vai caindo. Né? Não simulei esses dois pontos aqui para ver onde é o mínimo, mas vocês vão simular e vão ver certinho. Nesses que eu simulei, ele chegou nesse valor aqui, que é o menor, e depois ele voltou a crescer. Né? Ele voltou a crescer para o mesmo ponto que ele estava aqui? Não, ele não voltou a crescer para o mesmo ponto que ele estava aqui, mas voltou a crescer. Ou seja, né, se a gente olhar para a corrente, o gráfico, por exemplo, ele ia ter essa perninha aqui maior, né, que é 2,5 ali, passando pelo 1,75, chegando até o 0,87, né? Ele ia ter esse bracinho maior. Esse outro braço aqui, ele ia ser um pouquinho mais curto. Ele ia ser 0,9 e 1,3. Ou seja, o que ia acontecer? Ele ia fazer um bracinho grande e o outro bracinho ia vir até aqui, assim. Né? Ia chegar até esse ponto aqui no máximo. Ok, não tem problema nenhum. Deu pra gente ver o efeito. A gente viu que ele tem um valor alto, cai e depois volta a subir. É isso que a gente quer ver. E quando vocês forem fazer impedância, como a gente obteve um bracinho maior aqui, depois um ponto mínimo e um bracinho menor, na impedância a gente provavelmente vai ver a mesma coisa. A gente vai ver um valor baixo de impedância aqui, ele vai subir até um ponto, né, que vai ser o valor lá do R, e depois ele vai cair só um pouquinho. Por quê?
por causa desse mesmo efeito aqui, desse bracinho que é maior de um lado do que do outro. Então, não esperem que vocês vão ver a função seguindo esse negócio simétrico aqui. A gente ia ter que variar mais valores e tudo mais. Okay? Então, não vai seguir esse negócio. Mas dá pra ver que tem o efeito. Né? Dá pra ver que a corrente estava num certo valor, caiu e depois voltou a subir. E é isso que a gente quer. Porque é esse tipo de coisa que a gente está olhando aqui nesse experimento. Beleza, pessoal? Então, é variar essa corrente, calcular o Z pela lei de Ohm, né? Só fazer o V, né, que é 2,5 raiz de 2, dividido pela corrente, certo? E depois calcular o Z pelo triângulo de impedâncias, que é essa formulazinha aqui, certo? Não esquecendo de fazer primeiro a diferença e depois elevar ao quadrado, hein? Tô falando várias vezes aqui, não quero ver isso errado lá no relatório. Depois calcula essas impedâncias, né? Constrói o gráfico da impedância pela frequência, pode escolher qualquer uma das duas aqui, certo? Faz essa impedância pela frequência e depois faz a corrente que vocês mediram pela frequência. E aí mostra no gráfico qual é o valor da corrente de ressonância, né, de acordo com o que vocês mediram ali, e calcula o valor da frequência de ressonância com essa formulazinha aqui, né, que é F01 sobre 2π raiz de LC. Né? Então é isso aí que tem que fazer. Vou atualizar aqui o circuitinho, né, para não esquecer de fazer isso. Eu vou pegar esse circuito aqui e vou colocar ali na aula, né, porque a gente precisou adicionar esse resistorzinho. Mas, de novo, não precisa se preocupar com ele. Okay? Por quê? Porque esse cara ele é pequeno comparado com o que a gente está simulando e ele está ali para que a gente consiga, né, fazer essa simulação. Ele está ali só para dar estabilidade para o programa que está simulando. Okay? Então ele não vai participar ali do cálculo. Pode dar alguma diferença no cálculo que vocês fizerem? Pode dar diferença. Mas não precisa se preocupar com isso. Só justificar ali no relatório. E eu sei que tem esse resistor, né? Então, se vai dar uma diferencinha pequena entre esse Z aqui e esse Z, tudo bem, não tem problema, né? Eu sei, né? Vou até escrever aqui. Pode dar uma pequena diferença, devido ao R de 100 ohms. Ok? Então, pode dar uma pequena diferença devido ao R de 100 ohms, mas não precisa levar ele em conta. Beleza? E aqui, mais o R de 100. Não esquecer dele também. Então, pessoal, é isso daí. Okay? Monta o circuitinho. Não esquece de colocar esse cara aqui pro Proteus conseguir simular. Preencha a tabelinha. Né? Lembrem que vai ter aquele bracinho que eu falei que é um pouquinho maior de um lado em relação ao outro, mas vai dar para ver o efeito que a gente quer. Né? É isso que importa. Calculem aqui as impedâncias. Né? Pode dar uma diferença devido a esse R, mas não tem problema. Façam os gráficos e calculem aqui, né? Mostra o valor da corrente de ressonância lá no gráfico, que vai ser esse valor mínimo, né, de corrente que vocês vão ter. E calcula a frequência de ressonância com a formulazinha. Beleza, pessoal? Era isso daí, certo? Fica o relatório lá para o dia 29. Né? Não esqueça de entregar esse rápido aqui, senão eu tenho que fechar lá as notas do sistema, né? Esse aqui não tem como ter atraso, certo? E a próxima aula é reavaliação, certo? Então a aula do dia 29 vai ser reavaliação. Então aproveitem, né? A reavaliação é a mesma da recuperação paralela que eu estou fazendo com vocês lá. É só reenviar o relatório que vocês ficaram com nota abaixo de 6. Então tem algum relatório com nota abaixo de 6 lá? Né? Fala comigo por e-mail, pelo Moodle para saber o que vocês erraram, né? Ou fala com um colega e tudo mais. Eu mando para vocês o corrigido, né? Eu só não coloco todos os corrigidos lá no Moodle, porque como tem muito arquivo e a gente está dividindo o Moodle com outra turma, vai ficar muita coisa. Então, só que eu tenho eles aqui. Então, se você ficou na dúvida na correção, alguma coisa, fala comigo que eu mostro para vocês, ok? Já teve gente que veio, a gente já conversou e tudo mais. Então, ficou com alguma nota abaixo de 6? Se quiser, né? Pode reenviar para aumentar um pouco a nota. Né? Não vai chegar até 10, porque senão eu estou sendo injusto com os outros alunos, mas pelo menos dá para aumentar a nota aí e evitar uma recuperação aí no bimestre. Beleza? E aí lembrem que qualquer coisa vocês podem me mandar e-mail para tirar dúvida.
Beleza, pessoal? Então era isso daí. Obrigado aí por me seguir aí mais esse bimestre de aula, né? A gente se vê aí no segundo semestre de 2021 e também na aula síncrona ou na reavaliação, né? Se a gente for marcar de conversar algum dia ou ficou com alguma dúvida, alguma coisa do tipo, né? Lembrem que vocês podem sempre entrar em contato comigo. Beleza, pessoal? Então, era isso daí. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.